O Brasil em alerta contra o ebola. Protocolos internos de segurança estão sendo utilizados para evitar a entrada da doença no país. Nos aeroportos, um aviso sonoro alerta os passageiros. O Ministério da Saúde e a Anvisa recomendam: pessoas que regressam de viagens internacionais apresentando febre acompanhada de fraqueza, vômito, diarreia, sangramento, manchas no corpo ou tosse, devem procurar atendimento médico e informar ao profissional de saúde os países em que estiveram. Ele também é feito em inglês e espanhol nos horários de pico de voos internacionais. O aviso é uma forma de proteger o país da entrada de pessoas contaminadas com o vírus. Em casos excepcionais de epidemia, cada país desenvolve um protocolo interno de segurança. No Brasil, ele prevê manter o paciente isolado e monitorar quem teve contato com ele. A OMS não recomenda restrições de viagens ou fechamento de fronteiras devido ao surto de ebola. O vírus já matou mais de 4.000 pessoas desde o início da epidemia, a maior da história. Este número faz parte do relatório divulgado pela Organização Mundial de Saúde na última sexta-feira, que mostra também que já foram registrados 8.399 casos de contágio. De acordo com a OMS, os casos estão em 7 países: na Guiné, na Libéria, na Nigéria, no Senegal, em Serra Leoa, na Espanha e nos Estados Unidos. Na última sexta-feira, o ministro da Saúde, Arthur Quiouro, descartou o fechamento das fronteiras como uma tentativa de inibir a entrada do vírus no Brasil, na mesma semana em que o primeiro caso suspeito de ebola deixou o país apreensivo. Sulemani Ba, de 47 anos, veio da Guiné, um dos 3 países da África com epidemia de ebola. Ele chegou ao Brasil no dia 19 de setembro e na quarta-feira passada procurou um posto médico no Paraná com febre, um dos sintomas da doença. O paciente foi levado para o Instituto de Infectologia Evandro Chagas, no Rio de Janeiro. Na sexta-feira, um exame feito deu negativo para o ebola. Uma segunda amostra de sangue foi colhida ontem e o resultado deve sair hoje. E quem fala mais sobre a legislação em caso de epidemias é o advogado especialista em direito internacional André Gontijo, que está aqui comigo na bancada do Jornal da Justiça. Doutor André, obrigado pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Rafaela. Muito obrigado pelo convite. Eu queria que o senhor explicasse, primeiramente, o que diz o Protocolo Internacional de Segurança a respeito da proteção das fronteiras. Essa legislação no plano internacional é um alerta global que a Organização Mundial da Saúde faz em relação a casos de doenças infecto-contagiosas ou doenças que têm esse caso de epidemia, que é no caso do ebola. Então, dentro dessa perspectiva, a partir desse alerta global, os próprios estados, os próprios países adotam os seus respectivos protocolos de segurança, tendo em vista a proteção da sua população em face desse tipo de doença. Agora, quem são os signatários desse protocolo? Esse protocolo, esse alerta global, ele é expandido de forma mundial. Então, cada país, na sua perspectiva, na sua fronteira, adota as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Não há um tratado específico sobre essa questão de doenças que são transmitidas ou que são de grave momento de transmissão. Então, dentro dessa perspectiva, cada país adota o seu nível de proteção e é o nível de proteção que os estados conversam a respeito e trocam informações para se adaptarem ao longo de cada período em que doenças como essa aparecem. Agora, doutor André, quais as medidas que podem ser tomadas em casos extremos? Por exemplo, as fronteiras podem ser fechadas para evitar a chegada e o contágio da doença? É uma medida possível, porém não é necessária nesse momento, Rafaela. O ebola é uma doença que se manifesta do 2º até o 21º dia de incubação. Dentro desse período, entre o 2º dia e o 21º, se não for manifestado, não há transmissão. Porém, a partir do 21º dia, se o paciente apresenta alguns sintomas, esses sintomas precisam ser investigados, porque o risco de contaminação é um risco muito forte, principalmente com contato com os fluidos corporais das pessoas. Agora, qual é o direito que vale? O direito individual ou o direito da coletividade? Porque as pessoas que tiveram contato com aquelas pessoas que podem ter o vírus, elas ficam de quarentena e trancadas dentro de casa, não podem ter contato. Tudo isso é importante, né, para até que a doença seja reconhecida ou não. Aqui no Brasil, graças a Deus, o caso parece que não é ebola mesmo,
Vamos aguardar o segundo exame, mas qual é o direito que vale nessa questão? A resposta, Rafaela, está na Constituição. Por quê? Porque tanto a Constituição assegura o direito de ir e vir dos pacientes que podem ter ou não o sintoma do ebola, como garantem também o direito à segurança pública. No caso, é uma medida excepcional e de restrição da liberdade das pessoas que apresentam o sintoma do vírus do ebola por uma simples razão: a possibilidade de contágio é maior. Então, a própria Constituição, nos artigos que dispõem sobre a saúde, 196, 197 e 198, ela coloca que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, o Estado pode adotar medidas restritivas da liberdade de ir e vir do cidadão para proteger a saúde da população como um todo. Agora, falando das fronteiras, qual é o órgão responsável por fiscalizar essa questão das fronteiras? O órgão responsável é a Anvisa, com seus agentes sanitários em cada unidade de entrada do país, tanto no caso dos aeroportos, como no caso de portos e também da locomoção de transporte terrestre. Então, nesse caso específico, a Anvisa soltou uma nota técnica 1/2014, em que coloca todos os procedimentos, né, de constatação da verificação ou não de determinadas pessoas com sintomas do vírus do ebola. Caso seja verificada a presença de pacientes com sintomas do vírus ebola, essas pessoas é acionado um plano contingencial, que é do Comitê de Organização Especial, justamente para proteger a saúde, que é o CORS, e esse comitê ele é responsável por pegar agentes sanitários dentro daquelas unidades e é acionado uma força-tarefa especial para pegar esse paciente e levar esse paciente ao centro de tratamento mais adequado, como foi feito com esse paciente da Guiné. Agora, o Brasil está tomando todas as medidas cabíveis, as medidas necessárias de prevenção. Agora, por exemplo, se a doença chega ao Brasil e alguém morre em virtude do ebola, essa pessoa, essa família, pode acionar o Estado por uma certa omissão? Sim, é possível acionar o Estado pela responsabilidade que o Estado tem em proteger o cidadão. No caso, o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, prevê que se o Estado for omisso em qualquer agência, em qualquer ato ou qualquer medida de sua responsabilidade, os familiares podem acioná-lo pela responsabilidade civil objetiva por omissão. O senhor me falou que isso não está claro na Constituição, mas tudo é interpretativo e a nossa Constituição também contempla essa questão, né? Exatamente. Através da interpretação, nós podemos realizar a ponderação, tanto no caso da restrição individual do paciente que tenha o sintoma da doença do ebola, como foi feito agora, como também no caso da reparação por eventual descuido da autoridade brasileira e mesmo não havendo descuido por eventual descumprimento do protocolo, como foi feito nos Estados Unidos, por exemplo. Agora, o senhor me disse que as fronteiras não podem ser fechadas e nem devem, né? Porque o Ministério da Saúde já adiantou que isso não será feito, mas de que forma essas fronteiras podem ser protegidas, então? Com bastante fiscalização, Rafaela. É importante ter a fiscalização e seguir os protocolos que a Organização Mundial da Saúde passa e protocolos que outros estados também adotam em relação a isso. Nos Estados Unidos, por exemplo, há uma medição de temperatura de cada paciente que vem desses países para ver se eles estão com febre ou não. Visto a alteração da temperatura, esses pacientes são encaminhados a uma sala específica em que serão entrevistados sobre a manifestação ou não dessa doença, os locais por onde eles passaram, eventualmente se pode ou não ter uma linha de transmissão do vírus. Ok, doutora André Gontijo, que é especialista em Direito Internacional, obrigada mais uma vez pela participação e até a próxima. Muito obrigado, Rafaela. Boa tarde a todos. Boa